8h31. Ponto de vista. Muito bem, nós já estamos com o nosso querido Arão Josino para o Ponto de Vista. Hoje ele está ao vivo, online com a gente, para passar aí o seu ponto de vista a respeito dos principais acontecimentos. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Chegando agora com o nosso ponto de vista. Essa semana bastante agitada, até porque estive em Brasília. Muita coisa aconteceu em Brasília, né? Até bomba aconteceu em Brasília, literalmente bomba. Então temos muitos assuntos a serem conversados aqui no ponto de vista. Muito bem, Arão. Vamos lá, né? E vamos começar falando de bomba, então, né? Você... Só um pouquinho, o Arão tá sem o meu retorno lá. Agora sim. O Arão, vamos lá então, vamos começar falando justamente de bomba. Você esteve em Brasília, estava lá no momento em que tudo aconteceu, conta pra gente. Odair, não só estava, como por pouquíssimos minutos eu não estava no anexo 4 da Câmara dos Deputados, que foi onde, ao lado, no estacionamento, aconteceu o bombardeio, né? Então, quando nós vamos a Brasília, nossos prefeitos, nós peregrinamos pelos ministérios e pelo Congresso, justamente em busca de recursos e também para resolver aqueles entraves burocráticos que são muito comuns no governo federal. E um dos locais onde os deputados sempre estão, né, e onde os prefeitos vão com muita frequência para encontrar os parlamentares, é o anexo 4 da Câmara dos Deputados, que é justamente onde estão os gabinetes, onde os deputados, os assessores dos deputados recebem os prefeitos. Então, justamente naquele dia, né, no dia 13, na quarta-feira, nós permanecemos ali pelo Congresso quase que o dia inteiro, saindo para algumas agendas nos ministérios, e uns 15, 20 minutos antes do bombardeio, eu deixei o anexo 4, porque eu já havia concluído as minhas agendas. No entanto, alguns prefeitos, algumas lideranças municipais estavam naquele momento dentro do anexo 4, me relataram que depois do ocorrido, ficaram mais de 2 horas, inclusive, trancados dentro do prédio do Congresso por uma questão de segurança, até que a polícia, né, fizesse uma revisão geral de todo aquele espaço da Praça dos Três Poderes. Mas a partir daquele momento, Brasília realmente parou, né? Eu já estava jantando naquele momento, só se falava disso no restaurante, começou uma movimentação muito grande nas ruas de Brasília, muitas viaturas, realmente assim a gente percebeu o quanto uma atitude isolada, né? Como aquela do Francisco Wanderlei Luiz, acabou causando aí bastante desconforto e bastante preocupação por parte da segurança, é claro, de Brasília, afinal de contas, é a capital federal. E, inclusive, no dia seguinte, na quinta-feira, nós tínhamos uma agenda logo pela manhã no Congresso, mas a Praça dos Três Poderes ficou completamente bloqueada, eles fecharam todos os departamentos, a gente não conseguiu ter acesso na quinta-feira. Fomos no Ministério da Educação, lá no Ministério da Educação também uma segurança pesada para que nós pudéssemos acessar. Então, uma situação bastante complicada, uma situação que movimentou bastante, não só, né, a polícia, como também os partidos políticos. Então, todos os partidos políticos se posicionando, a gente percebeu aí um posicionamento, inclusive do deputado Jorge Guetem, que era um deputado que tinha contato com esse cidadão, né? Afinal de contas, ele é de Rio do Sul, Jorge Guetem também é do Alto Vale, ele foi candidato a vereador pelo PL lá em 2020, partido no qual também Jorge Guetem sempre esteve filiado, agora ele está no Republicanos, mas a gente percebeu aí o quanto também as ideologias políticas se posicionaram, a esquerda dizendo que foi uma atitude da direita, a direita dizendo não, pera lá, isso foi um fato isolado, não dá para misturar as coisas, mas uma situação que a gente precisa assim, analisar, que a gente precisa avaliar, até trazendo para a pauta a questão da saúde mental. A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais no WhatsApp, no Facebook, recebendo cada vez mais notícias, mais informações, e isso tem mexido diretamente, inclusive, na saúde mental das pessoas, e fruto disso é o que aconteceu em Brasília essa semana.
Pois é, Arão, a gente por aqui até tem uma enquete hoje pedindo para as pessoas o que elas acham que vai ser a principal consequência, né, do que aconteceu lá em Brasília. Até vou passar para você as alternativas que a gente tem hoje aqui. Regulação com censura das redes sociais, que inclusive o Alexandre de Moraes já se manifestou ontem, né, falando sobre isso. Enterra qualquer chance de anistia em favor dos condenados pelo 8 de janeiro. Vai haver reforço de segurança lá em Brasília, outra alternativa. Mais perseguição a políticos e ativistas da direita, que é outra alternativa. E endurecimento das ações contra grupos extremistas. Eu acho que dá para, se tivesse uma alternativa aqui, todas as alternativas acima, essa seria a mais provável, né, Arão? Mas a gente pediu aqui para nossa audiência escolher qual que eles acham que vai ser a principal. Odair, em relação à anistia, com certeza, né? Esse já é um fato que o Alexandre de Moraes tem falado, até por conta, né, desse fato ser um fato totalmente ligado a ele, né? Afinal de contas, o que a ex-esposa do Francisco Vanderlei Luiz falou foi justamente que o objetivo dele era fazer um ataque contra o Alexandre de Moraes. Então, com certeza vai ter vínculo com essa decisão dele em relação à anistia. Isso vai trazer, com certeza, problemas. Inclusive, a deputada federal Carol Detoni se posicionou em relação a isso. Olha, pera lá, não vamos tratar esse fato aqui de uma forma relacionada ao 8 de janeiro, porque não é justo com aquelas pessoas que estavam se manifestando no 8 de janeiro. Mas a gente já sabe que, com certeza, o Supremo vai tratar, sim, de uma forma coletiva, esses fatos que estão ocorrendo. Mas algo, Odair, que você fala na enquete, acho que é importante a gente falar sobre a regulação das redes sociais. Não sei se vocês já perceberam, mas absolutamente tudo o que o governo federal tem falado e todos os fatos que têm acontecido no Brasil, automaticamente eles estão ligando à regulação das redes sociais. Tudo se resolve com a regulação das redes sociais. Qualquer problema hoje no Brasil, regulação das redes sociais. A gente tem que parar com isso, né? Nós vivemos em um país com liberdade de expressão, nós vivemos em um país com democracia, nós vivemos em um país onde as redes sociais estão muito presentes, nós precisamos respeitar isso, né? Não me venham agora querer censurar por conta de uma situação como essa. Essa é uma situação que precisa, sim, ser analisada. Essa é uma situação que demonstra aí um problema gigantesco que nós, enquanto sociedade, estamos sofrendo, que é em relação à saúde mental. Sim, tem tudo a ver com tudo isso que a gente tem passado, mas acho que todo mundo tem que assumir um pouco essa culpa, essa responsabilidade, toda a classe política, todo o poder judiciário, para que a gente consiga encontrar caminhos que não sejam caminhos censurando a comunicação, censurando a liberdade de expressão das pessoas. Arão, agora outro assunto que começou do nada, né? Um projeto de uma página da Erika Hilton e de repente tomou conta das redes sociais, o que parecia que não ia ter repercussão, que não ganharia ali os 171 votos necessários para ir adiante, passou de 200 votos, vai para a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados. Esse projeto da escala 6x1. Odair, mais um projeto feito pelos nossos deputados federais, né, que não tem nenhum estudo de impacto econômico para o nosso país. Projeto, como você disse, de apenas uma página, sei lá de onde surgiu, como surgiu, né, mas não se ouviram as partes, não fizeram de fato um estudo econômico sobre essa situação, simplesmente colocaram no papel, jogaram lá, protocolaram na Câmara dos Deputados, e isso hoje gerou uma grande polêmica no nosso país. E durante a semana, até quinta-feira, ou melhor, até quarta-feira, quando ocorreu o bombardeio da Praça dos Três Poderes, ou seja, segunda, terça e quarta durante o dia, nos corredores do Congresso só se falava sobre essa pauta, sobre a mudança aí da escala 6x1 para 4x3, uma proposta dessa deputada federal do PSOL. É uma situação bastante preocupante, porque, como eu disse anteriormente, não houve um estudo de impacto econômico para o nosso país. Todo mundo quer trabalhar menos,
Se me perguntar, quem é que não quer ter um final de semana com 3, com 4, até com 5 dias, né? Todo mundo quer aproveitar a família, todo mundo quer colocar os pezinhos para cima no sofá, assistir um Netflix, mas a gente tem que entender o impacto econômico que isso causa no nosso país. Vamos lá, vamos fazer só uma análise, uma avaliação bem superficial, bem rasa, né? A partir do momento em que você diminui a escala de produção, então você passa de 6 por 1 para 4 por 3, o que vai acontecer? Vai diminuir a força de trabalho nas nossas indústrias, no nosso comércio. Com isso, o proprietário, o empresário, não vai querer diminuir o seu lucro. É evidente. Até porque a gente sabe que no Brasil o lucro das empresas ele é um lucro muito apertado por conta da carga tributária que nós temos. Hoje a carga tributária é absurda. O brasileiro trabalha 5 meses para pagar os impostos do nosso país. Então a gente sabe que o empresário não vai conseguir reduzir o seu faturamento. No entanto, você vai ter uma redução da força de trabalho. Com isso, o aumento dos produtos vai para onde? Vai para o cliente, vai para o consumidor final. Ou seja, aquele trabalhador que vai passar de 6 por 1 para 4,3, ele vai continuar comprando no mesmo supermercado. E é evidente que o valor dos produtos irá aumentar consideravelmente. E aí, o salário dele, que já não está dando conta hoje, porque a gente sabe que o salário hoje, o assalariado, está ganhando pouco, muito por conta da carga tributária que nós temos hoje no nosso país, ele vai continuar ganhando o mesmo tanto, o produto vai aumentar no supermercado e o custo de vida vai lá nas alturas. O que isso vai gerar? Mais trabalho na informalidade. É isso que vai acontecer. Não tem lógica nenhuma. É evidente que o nosso país precisa evoluir. Mas para evoluir, falava ontem, inclusive, para uma pessoa que me perguntou sobre o assunto, eu disse para ela o seguinte, olha, o Brasil precisa praticamente resetar o sistema, porque com a carga tributária que nós temos, com tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa rever toda a estrutura, porque a gente não dá mais conta e o custo de vida está aumentando cada vez mais e o mais afetado é o assalariado. É aquele que hoje tem que trabalhar 6 dias por semana para sustentar a sua família, para colocar a comida na mesa da sua casa. E com certeza, a partir do momento que você diminui a força do trabalho, a força de trabalho, automaticamente o custo de vida vai aumentar consideravelmente. Pois é, eu falava até hoje pela manhã que os deputados apresentam esse tipo de proposta, eles trabalham lá 3 por 4, né? Trabalham 3 dias e folgam 4 dias. Para eles é fácil, ganhando o salário que ganham, os benefícios que tem, falar de mexer na iniciativa privada e reduzir a força de trabalho no Brasil, sem mexer na questão da produtividade, né? No canetaço, isso não funciona. E mais uma vez, o Congresso tentando colocar o dedo na economia, né? Tentando o tempo todo querer colocar a mão nas empresas, na força econômica. Sendo que grande parte desses deputados federais, eles não tiveram contato nenhum, né, com o campo empresarial, nem ouvem o campo empresarial. Uma deputada como essa, a Erika Hilton, ela com certeza não ouviu as categorias, as associações comerciais e industriais, né? Aquelas pessoas que realmente geram emprego, que realmente estão se virando nos 30 hoje para conseguir manter uma empresa aberta. Eu não vou ter os dados aqui agora, até porque eu estou com o meu celular fazendo a transmissão e eu estou sem o meu computador. Mas depois dá uma pesquisadinha aí, Odair. Eu vou te mandar depois por WhatsApp. Talvez você fale na segunda-feira, mas a escala de trabalho da deputada Erika Hilton na comissão é uma coisa assustadora. Não é nem 3 por 4, deve ser 1 por 6 e olha lá. Ela só está perdendo do pessoal 0 por 7, né? Sabe, conhece o pessoal 0 por 7? E isso eles não querem mexer, né? Deixar o pessoal que depende aí do governo no Bolsa Família e tal, que trabalha na escala 0 por 7, né? E aí vão jogar mais gente para depender do Bolsa Família se uma proposta como essa aí do final da escala 6 por 1 for aprovada, vão jogar muito mais gente lá para o 0 por 7, pode ter certeza. Tenho certeza disso. Muito bem, Arão. Olha, são 8h45 já. Tem um assunto aí para a gente finalizar rapidamente, que é a questão, tá no bojo, né? Tudo que a gente tá falando, que é a questão da burocracia no nosso país. Odair, eu até coloquei ali para ti burocracia, né?
Por que a burocracia? Porque é impressionante. Eu até gravei um vídeo nas minhas redes sociais, para quem não me acompanha ainda, @ArãoJosino no Instagram, que eu falo justamente sobre o que aconteceu em Brasília essa semana. Lá em 2021, quando eu fui eleito prefeito, eu cadastrei no sistema do governo federal o pedido de uma escola, construção de uma escola. Tive que vencer várias etapas burocráticas, apresentar projetos, relatórios, enfim, tive que mobilizar minha equipe aqui em Ascurra, na prefeitura, para cadastrar esse projeto. Pois bem, cadastrei o projeto, foi lá para Brasília, lá em Brasília esse projeto foi analisado por outros técnicos do governo federal. Eles analisaram e entenderam de que sim, Ascurra precisa construir uma nova escola. E o dinheiro veio do FNDE, que faz parte do Ministério da Educação. Isso lá no final de 2021. Escola habilitada. Quando chegou ano passado, em 2023, eu tive que cadastrar novamente o mesmo pedido. Tive que parar novamente a minha estrutura, a minha equipe, que é muito pequena aqui na Prefeitura de Ascurra. Fizemos os relatórios, preenchemos todos os dados, vencemos todas as etapas e mandamos novamente para Brasília. Lá em Brasília, novamente, um grupo de servidores públicos analisou e novamente habilitaram. Pela segunda vez, falaram que Ascurra precisava construir uma nova escola. Essa semana, lá em Brasília, na terça-feira, numa reunião na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, um servidor me disse o seguinte: olha, prefeito, ano que vem, em fevereiro, nós vamos abrir um novo programa e daí o senhor cadastra novamente a sua escola. Ou seja, pela terceira vez eu vou ter que cadastrar a mesma documentação, eu vou ter que parar a minha equipe para fazer relatório, para mandar a documentação para uma equipe de Brasília analisar mais uma vez. Olha só a força do trabalho da administração pública. 3 vezes para fazer a mesma coisa. Por isso que a máquina pública ela é tão carregada. Por isso que a gente tem tantos e tantos servidores públicos lá em Brasília. Eu entrei num departamento essa semana, em um determinado ministério, e eu estava com um vereador aqui de Ascurra. E quando nós entramos, era um departamento que não é um departamento de ponta, né? Ele fica nas periferias dos ministérios, um departamento pequeno, vamos dizer assim. Quando a gente entrou, era um salão, Odair, recheado de técnicos, de servidores públicos trabalhando apenas naquela diretoria, dentro de um ministério que não é um ministério, por exemplo, da saúde e da educação. Quando nós saímos, o vereador olhou para mim e falou assim: mas por que tanta e tanta gente trabalhando nesse setor? Aí eu olhei para ele e disse: para analisar o mesmo projeto várias e várias vezes, como é isso que está acontecendo na educação. É justamente para isso. Nós precisamos resetar o Brasil. O sistema está falido, o sistema de administração pública desse país está falido, nós temos uma carga tributária gigantesca, nós fizemos um verdadeiro elefante branco, o nosso país virou um elefante branco e a gente não dá conta mais, porque ele está muito, muito, muito pesado e a burocracia é cada vez maior e eles não tentam enxugar os processos, eles não tentam facilitar a vida das pessoas, eles estão cada vez mais complicando mais, talvez para ter uma justificativa de aumentar cada vez mais a estrutura de governo. É a burocracia do poder público que gera muitos e muitos prejuízos e que faz com que nós tenhamos que ficar trabalhando 5 meses no ano só para pagar impostos, só para manter esse elefante gigantesco. Muito bem, esse foi Arão Josino em mais um Ponto de Vista aqui no Repórter Cultura. Arão, um excelente feriado para você, até na sexta que vem. Valeu, Odair, um grande abraço para todos, um bom feriado, um bom final de semana e até semana que vem.